Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil da rede de ensino Luiz Flávio Gomes, do curso Ius Podium e da Fundação Getúlio Vargas. A estrutura do nosso programa é formada de 3 blocos. O bloco 1 é o bloco tema do dia. No nosso programa de hoje, analisaremos os aspectos atuais e polêmicos do vínculo empregatício, um tema muito interessante em que vários aspectos serão analisados. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, no qual eu responderei as dúvidas enviadas por você, telespectador. Mande e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão. Analisaremos como o tema do dia vem caindo nas últimas provas do exame da OAB. Fique conosco e analisaremos os aspectos atuais e polêmicos do vínculo empregatício. Veremos questões como: quantas vezes por semana uma diarista acaba sendo considerada empregada doméstica? Até daqui a pouquinho, segura um pouco. Iniciaremos agora o nosso bloco 1, o bloco tema do dia. Aspectos atuais e polêmicos do vínculo empregatício. No estudo do direito do trabalho, estudar o vínculo empregatício é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes. E, para abrirmos aqui o nosso estudo, a gente começa diferenciando relação de trabalho de relação de emprego. É fundamental, você que está assistindo o nosso programa, depois de assistir ele, analisar e diferenciar a relação de trabalho da própria relação de emprego. Pessoal, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Como assim? A expressão relação de trabalho é a expressão mais ampla, é o termo mais amplo representando o gênero. A doutrina acaba conceituando relação de trabalho como qualquer vínculo jurídico, qualquer relação jurídica por meio da qual uma pessoa natural, uma pessoa física, se compromete a prestar um serviço ou a executar uma obra em favor de outrem. Esse outrem poderá ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou ente despersonalizado. Então perceba o seguinte, que o termo relação de trabalho ele é muito amplo. Ele comporta como partes, de um lado, a pessoa física ou natural, de outro lado, uma pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado. E o respectivo objeto ou é a prestação de serviço ou é a execução de uma obra. Então, repetindo, a gente afirma que o termo relação de trabalho realmente representa o gênero, o termo mais amplo, no qual nós temos várias espécies, como, por exemplo, a própria relação de emprego, o trabalho autônomo, o trabalho avulso, o trabalho eventual, o trabalho voluntário, o estágio. Todas essas são espécies de relação de trabalho. Então, isto é fundamental. Você memorizar que todo empregado é um trabalhador, mas que nem todo trabalhador é um empregado. Bacana. Partindo dessa premissa, que a relação de trabalho é um gênero e a relação de emprego é uma espécie, e o tema do nosso programa são os aspectos atuais e polêmicos do vínculo empregatício, como diferenciar tecnicamente a relação de emprego da relação de trabalho? Eu sempre monto nas minhas aulas uma fórmula didática para a compreensão disso. Qual é essa fórmula? Relação de emprego
é uma relação de trabalho mais os requisitos que caracterizam a relação de emprego. Esses requisitos que caracterizam a relação de emprego também são chamados de elementos fáticos jurídicos. Então, a relação de emprego é a relação de trabalho, mais os requisitos caracterizadores da relação de emprego, chamados também de elementos fáticos jurídicos. E eles estão previstos nos artigos 2º caput e 3º caput da CLT. Quais são esses requisitos? Há uma certa polêmica, um senso na doutrina e na jurisprudência, mas prevalece o entendimento que são 5 os requisitos que caracterizam a relação de emprego: pessoa física ou natural, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Repetindo, você que está se preparando para o exame de ordem, ou até mesmo para concursos públicos, ou quer engrandecer, estudar aspectos atuais e polêmicos, se reciclar, repita-se quais são os requisitos: pessoa física ou natural, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. A doutrina e a jurisprudência também informam para nós que esses requisitos são legais e cumulativos. Ou seja, legais porque estão previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, em seu caput, e cumulativos, porque faltando um só requisito, deixa de ser um empregado e passa a ser considerado apenas um mero trabalhador. Passaremos agora a análise de um por um, abordando eventuais aspectos atuais e polêmicos. O primeiro requisito, num primeiro momento, é o mais simples, que todo empregado é uma pessoa física ou natural. Então, em tese, uma pessoa jurídica não poderá ser empregada. Muito bem, todo empregado, uma pessoa física, um raciocínio bem tranquilo. Na prática, tendo em vista a globalização, sociedade da informação, a otimização dos custos, o aumento da produção, o que os empregadores e tomadores de serviço passaram a exigir dos empregados? Que eles criassem uma pessoa jurídica como condição indispensável para a prestação de serviço. Em muitas categorias e muitas funções, nós temos os trabalhadores que foram obrigados a criar pessoa jurídica para prestar serviços. Então, hoje, muitos trabalhadores prestam serviços na condição de pessoa jurídica. A abreviação de pessoa jurídica, PJ, e surgiu o fenômeno chamado pelo próprio Ministério Público do Trabalho de pejotização. A pejotização no ambiente de trabalho. Foi inclusive dissertação do meu mestrado na PUC São Paulo. Acabei exatamente defendendo esse tema. A pejotização à luz dos direitos fundamentais. E o que é isso? Esta obrigatoriedade dos empregadores, dos tomadores, de exigir do trabalhador a criação de PJ como condição sine qua non para a prestação dos serviços. Muito bem. Qual o entendimento que vem prevalecendo, não só na doutrina, mas principalmente na jurisprudência? O juiz do trabalho vem considerando a pejotização como uma fraude à CLT. Sendo uma fraude à CLT, nós aplicamos o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, que fala para nós que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Assim, nessa toada, sendo uma fraude, a capa da pessoa jurídica ela é desconsiderada e nós teremos a configuração do vínculo empregatício, com a condenação daquele tomador ao pagamento de todos os haveres trabalhistas. Isso nada mais é do que a aplicação de um importante princípio do direito do trabalho, alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues, que é o princípio da primazia da realidade ou da primazia